Tudo bom? É um prazer estar aqui para conversar com você. E eu venho falar com você sobre orando a Bíblia ou orando a palavra de Deus. Você diz, mas como assim? Orar a palavra. Eu vou lhe explicar. Eu ouvi um tempo atrás que havia um irmão que orava a Bíblia, mas ofendendo ou acusando. Ele orava dizendo assim: ô Adão, se tu não tivesse sacaneado, se tu não tivesse aceitado lá, hoje a gente poderia estar melhor. Pedro, o que você teve que negar a Jesus? Agora nós vivemos negando Jesus também, pegando teu exemplo. E ele começava a ler a Bíblia, ou seja, a orar usando a Bíblia. Mas não é nesse sentido que eu quero falar. Eu quero falar que a palavra de Deus diz que a partir do momento que formos... Não é nesse sentido que eu quero falar orando. Não é nesse sentido que eu quero falar sobre orar a palavra de Deus. É no sentido de usarmos os textos bíblicos, as promessas que Deus nos fez, que Deus tem nos dado e que dizem respeito a nós. O Senhor Jesus, em uma determinada situação, ele orou dizendo: Pai, que nós sejamos um, ou que os teus filhos sejam um conosco, para que assim, se houver unidade na igreja, entre os irmãos, que aqueles que não são convertidos ainda creiam que o Senhor me enviou. Jesus orou, Jesus intercedeu por nós e usou inclusive a palavra. Deus, lá no Velho Testamento, ele diz que se formos fiéis a Ele, podemos fazer prova dEle, e Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Mas primeiro temos que ser fiéis, depois fazer prova. Não podemos querer fazer prova sem ser fiel. Por isso, é necessário que você, quando orar, você esteja bem espiritualmente, para você orar pedindo justiça, por exemplo. Tem gente que quer pedir justiça por qualquer coisa, mas a pergunta é: você está justo? Você não é culpado do que está acontecendo? Às vezes nós somos culpados, fomos nós que provocamos a situação. E como que nós vamos orar por justiça? A mão de Deus virá sobre nós, porque nós estamos orando contra nós mesmos. Então, orar a palavra significa orar com sabedoria e orar em cima das promessas, aquelas promessas que são para nós. O Senhor Jesus disse que uma situação, ele fez uma parábola que um homem recebeu visita na sua casa, tarde da noite, e não tinha nada do que dar. Não tinha nada, não tinha uma janta, não tinha lá um pão, um chimia que fosse, para dar à sua visita. Então ele bate na casa do vizinho e pede ao vizinho que lhe atenda, só que o vizinho responde: olha, já estou com a minha esposa e os meus filhos deitados, não vou me levantar para atender você. Mas ele fica insistindo, e por ele insistir, o vizinho, para não ver seus filhos acordados, para não ver sua esposa acordada, ele se levanta e vai atendê-lo. Ele atende para se livrar daquele vizinho chato, em outras palavras. Talvez não porque ele quisesse, mas porque aquele vizinho é persistente e demonstra que realmente está interessado em socorrer a sua visita. Se você for sincero, você pode chegar para Deus e dizer: olha, Deus, eu tenho desejo, eu tenho necessidades. Não há nada de errado nisso. E você orar a palavra: Senhor, existe uma palavra, existe uma promessa. O Senhor Jesus disse que se pedirmos no seu nome, Jesus disse que tudo aquilo que pedirmos no seu nome,
crendo, nós receberemos. Tudo significa que é qualquer área da nossa vida. Eu tenho muitos testemunhos. Se eu fosse dar cada um deles aqui, eu passaria aqui, o meu vídeo não seria de 10, 15 minutos, 5 minutos, mas sim de 100 minutos, de 500 minutos. Mas eu quero dizer para você, ore a palavra. Diga a Deus, está escrito na sua palavra, que se eu pedir com fé, no nome de Jesus eu vou receber. Eu estou pedindo no nome de Jesus, eu preciso. Use a palavra, quando Deus diz assim, que aqueles que forem fiéis terão direito a bênçãos, e que não precisarão correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás deste fiel. Use a palavra que diz, olha, antes mesmo de você abrir a boca, eu estarei atendendo, eu estarei pedindo. Senhor, eu estou te pedindo, eu estou necessitado. E a promessa diz que o Senhor, mesmo antes de eu abrir a boca, o Senhor vai me socorrer. Eu preciso do seu socorro. Eu vou contar para você uma pequena situação. Eu estava numa madrugada, acordei, na madrugada, clarear do dia, estava chovendo, e eu fiquei acordado ali, conversando com a minha esposa, e eu disse para ela, puxa, esse barulhinho de chuva me deu uma vontade de comer bolo frito, alguns chamam de bolo de chuva, por isso a vinculação com a chuva. E ela disse, depois eu levanto e faço para nós. Só que ela ficou na cama e eu acabei levantando mais cedo, ou levantando e indo para a cozinha, fui lá, fiz um café, comi alguma coisa e fui para o computador. Quando, daqui a pouco, ela chega com um prato de bolinho frito, com canela, com açúcar em cima. E quando eu olhei para aquele prato, eu perguntei, mas de onde você tirou? Ela disse, a tua sogra disse que amanheceu com uma vontade enorme de fazer uns bolos fritos e mandou este prato para ti. E eu ali molhei aqueles bolinhos, ficou ali um sorinho, com as minhas lágrimas, agradecendo a Deus, que mesmo antes de eu pedir, porque eu não orei pelos bolinhos, pedindo os bolinhos, mas pelo desejo que estava no meu coração, veio os bolinhos como eu queria. Uma outra situação, eu saí de casa, minha esposa, nós não tínhamos nada para dar para as crianças à noite, além de arroz e feijão, e eu fui buscar minha esposa na parada de ônibus. E quando cheguei lá, sentei ali, vi aquelas televisão de cachorro, tinha ali aquelas galinhas, rolando, sendo assada ali, aqueles frangos. E eu fiquei imaginando, puxa, bem que eu podia ter uma galinha dessas para comer, mas não tem nenhum tostão no bolso. E fiquei ali sentado. Uma pessoa que hoje é membro da minha igreja, mas na época não era convertida, ela entrou lá dentro ela desceu do ônibus que veio antes da minha esposa, antes do ônibus que vinha a minha esposa, ele desceu e foi lá, comprou 2 galinhas, entrou lá e pegou 2 galinhas, botou na sacolinha, tudo, e quando saiu, ele se dirigiu a mim. Eu não conhecia ele direito, e ele disse, esse aqui é para você comer com a sua família. Pegou a outra e foi embora. Eu nunca esqueço disso. Deus providenciando para mim. Deus providenciando para mim.
Nós temos vivido muitos desses testemunhos. E eu quero ensinar você a viver. Tem gente que muitas vezes termina o gás na última hora. Não deixe o seu gás terminar. Ainda tem um pouquinho, é tempo de milagre. Vai lá e ore pelo gás. Quem sabe você não tem dinheiro aquela semana. Senhor, essa semana ainda não é dia de eu receber. Eu só recebo dia 5. E agora, antes do dia 30, já está terminando o gás. Ore pelo bujão, ordene. Senhor, o Senhor me dá poder para orar. E eu creio no poder da oração, da multiplicação. Abençoe. E o seu gás vai durar pelo menos até o dia de você receber. Você não vai precisar ser envergonhado, ter que pedir para os vizinhos, não. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus pode lhe socorrer. Ore a palavra. Diga a Deus, existe uma promessa, que as bênçãos correrão atrás de mim e me alcançarão. Senhor, o Senhor diz que aqueles que forem fiéis a Ti podem fazer prova de Ti. Isto é você usar a palavra na sua oração. Eu quero orar por você. Eu quero ensinar você a orar na palavra. Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra manda, Senhor, que eu ore crendo no poder que vem de Ti, Senhor. Mas que o poder que me liga a Ti é o nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor diz, tudo que eu pedir no Teu nome, crendo, eu receberei. E é no Teu nome que eu peço. É no Teu nome, Senhor, que eu apresento esta pessoa que está me assistindo. Ela é o meu vizinho. Ela é a minha visita que chegou em casa. E eu não tenho nada para dar para ela de mim mesmo. Não existe nenhum poder em mim mesmo, Senhor. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus da provisão. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que depende de Ti, recebe de Ti o que é necessário, Senhor. Senhor, eu oro por esta visita, ou seja, por esta pessoa que está me assistindo. O Senhor é o meu vizinho mais próximo, aquele que é rico, aquele que tem poder, aquele que pode mudar a situação desta pessoa. Por isso eu recorro a Ti, Pai, e determino a bênção sobre cada um que me assiste neste momento, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Procure a igreja evangélica mais perto de você, peça para o pastor ensinar você, participe da escola bíblica, participe do discipulado, aprenda a orar e buscar as bênçãos de Deus. Aprenda a buscar a presença de Deus. Aprenda a ser cheio do Espírito Santo. Se você não tiver como fazer isso aí na sua redondeza, quiser entrar em contato conosco, radionuvemdegloria.com é o nosso site. radionuvemdegloria.com é o nosso site. Ou pelo Facebook, Igreja Evangélica Nuvem de Glória, ou então nosso WhatsApp 51 981 302 33.